E aí galera, tudo bem com vocês? A partir de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Premier League, né? E também um pouco mais sobre o futebol europeu. Eu, Luciana Vitorino e Amanda Marinho, né, Amanda? Luciana, verdade, a gente vai falar bastante, dar uma detalhada em alguns jogos importantes, né? Principalmente aqueles que tem os brasileiros jogando na Premier League. Nesse fim de semana, né, a primeira rodada da Premier League começou na sexta-feira, foi encerrada no domingo e saíram 25 gols, né, a primeira rodada bem ofensiva. Só um jogo ficou no 0 a 0 com o Southampton contra o Burnley e um dos destaques foi o brasileiro Richarlison, né? Mesmo o time dele não vencendo a partida, ele foi o jogador que mais jogou nessa partida. E a grande questão é, Amanda, o Tite, né, vai divulgar a lista dos convocados na próxima sexta-feira. Será que ele vai ser lembrado pelo Tite? Ele precisa ser lembrado, né? O Richarlison no ano passado começou uma boa temporada, a primeira temporada dele lá na Inglaterra começou muito bem, começou fazendo gols, só que depois que o Marco Silva, que agora é o técnico do Everton, saiu lá do Watford, o Richarlison caiu de produção, não deixou de ser titular, mas não marcou mais gols, passou de novembro até o final da temporada sem marcar nenhum gol. Ele começa esse ano muito bem, já marcou 2 vezes, o primeiro foi um gol bem oportunista, e o segundo ele recebeu protegendo a bola e bateu chapado, tirando do goleiro. Foi um golaço, assim, né, podemos dizer. Mas é claro que merece uma chance na seleção do Tite, principalmente porque o treinador está fazendo agora outros testes. A primeira grande competição que o Brasil tem pela frente é a Copa América do ano que vem. Então a gente precisa dar uma olhada no Richarlison. E quem também ganhou muito destaque nessa primeira rodada foi o Manchester City, né? Acredito eu que foi o jogo mais esperado, porque foi um clássico lá no Emirates. O Arsenal recebeu o atual campeão inglês, agora o Arsenal que tem um comando novo, né? O Unai Emery. Não teve dificuldade diante do Arsenal e muita gente falava, né, que o Arsenal era um time mais descansado, porque não teve muitos jogadores que jogaram na Copa do Mundo. Só que isso não aconteceu. O City foi muito tranquilo, teve uma vitória tranquila, né, diante do Arsenal. E aí a grande pergunta é, será que o Unai Emery vai conseguir mudar o rumo do time, né? O Unai Emery que está substituindo o Wenger, que há muito tempo, né, não começava o campeonato inglês no banco do Arsenal. Assim, eu acredito que o Arsenal vai demorar um pouquinho para pegar essa filosofia do Unai Emery. O Arsenal precisa aprender a marcar e roubar a bola no campo de ataque ainda, porque é um time que não é assim tão reativo, que não é um time tão forte de pegada. Eu acredito que quando o Lucas Torreira, que é o uruguaio que o Unai Emery contratou para esse time, conseguir entrar, ganhar um ritmo de jogo, vai ficar um time mais pegador, sabe, Luciano? Então, ele fez a sua estreia, né, nesse final de semana, foi bem, começou bem, foi um dos pontos positivos do Arsenal, mas que se mostrou ainda muito desorganizado. O City realmente não teve dificuldades. Ponto positivo para o City, o Sterling marcando gols de fora da área. Isso para ele é uma coisa rara, é uma novidade. Acho que ele só marcou 3 gols de fora da área na Premier League. Esse foi o gol de número 50 dele no campeonato inglês. E o City, que quase não fez contratações, contratou assim uma de peso mesmo, só o Mahrez, segue querendo aprimorar. O Pep Guardiola falou que esse time ainda pode crescer muito mais. Eu acredito que o City pode sim brigar para ser bicampeão. Desde 2009, que foi quando o Manchester United ganhou 3 vezes consecutivas, né? Então conquistou o tricampeonato do campeonato inglês, ninguém mais foi bicampeão do campeonato. Então o City tem time, tem potencial sim para ser bicampeão, porque saiu o Otamendi da defesa, entrou o Laporte, que foi um zagueiro muito caro que o Pep trouxe da Espanha. O Mendy está recuperado, está saudável, ele que tinha rompido os ligamentos, voltou. O Pepe até cobrou dele esse final de semana, fez uma graça, falando que às vezes precisa tirar ele das redes sociais, porque ano passado ele ficou só no chinelinho, né? Então ele ficou postando muito nas redes sociais, criou até um novo mascote para o City, que agora o City são os tubarões, os Sharks. E agora ele tem que sair um pouco das redes sociais. Aí o Mendy respondeu pelo Twitter. Eu prometo. Respondeu no Twitter o Pep Guardiola. Então, e tem outros jogadores. Ainda tem o Sané, que entrou, que estava no banco ontem. O De Bruyne, o Gabriel Jesus também estava no banco. Entrou no jogo ontem também. O Agüero, que sempre é perigoso na Premier League. Então esse time do Manchester City tem tudo para quem sabe ser bicampeão.
quem sabe um título repetido aí desde 2009, quase 10 anos, né? Agora vamos falar um pouco do Liverpool, né? Eu sei que é muito cedo pra gente dizer qual time, né, pode ameaçar o título do Manchester City. Só que no jogo contra o West Ham, o Liverpool deu um show, né? Fez 4-0. Assim como o Liverpool terminou a temporada anterior fazendo 4-0, começou a temporada vencendo por 4-0. E nenhum jogador assim importante saiu do time, né? O Liverpool finalmente conseguiu um meio campo para preencher um vazio que o Gerrard deixou, tanto que o Keita até pegou essa camisa número 8. O Jürgen Klopp esperou quase um ano pelo Keita, depois que ele saiu lá da Alemanha e finalmente se apresentou nessa temporada. O Liverpool gastou muito nas últimas janelas de transferência, contratou o Van Dijk, contratou o Alisson, contratou o Keita. Então é um time que está gastando muito e que eu acredito que a partir dessa temporada vai começar a ser muito exigido, muito cobrado, porque quem gasta muito tem que começar a conquistar alguns títulos. Algumas temporadas atrás o Liverpool esteve na frente por 5 pontos e deixou escapar o título da Premier League. A gente lembra daquela escorregada do Gerrard que custou o jogo e foi contra o Chelsea, aquela partida. Ninguém, o torcedor do Liverpool, com certeza não esquece. Algo assim não pode acontecer de novo. O Liverpool tem batido na trave, tem um dos melhores ataques da competição, com Mané, Salah e Firmino. Então é só uma questão do time continuar esse bom momento. É o time que parece que está mais bem adaptado já no começo de temporada. Mas foi o que realmente mostrou mais, assim, neste início da temporada. Agora vamos falar um pouquinho do Neymar, né? Vamos. Já começou o campeonato francês, o Paris Saint-Germain venceu e a pressão do Neymar, claro, cresceu depois do que ele deixou de fazer na Copa do Mundo e o que o Dembélé, né, fez nessa Copa do Mundo. Então, o que você acha aí que a missão do Neymar vai ser difícil, Amanda? O Mbappé. Mbappé, desculpa. O Dembélé que fez um golaço ele fez um golaço pelo Barcelona, que a gente vai falar ainda. Isso. Sorry. Mas o Neymar agora, ele é o segundo protagonista lá do PSG, né? Porque o Mbappé é o cara. O Mbappé ontem entrou no jogo do PSG segurando a taça, junto com o Areola e o Kimpembe. Então, agora o Mbappé é o dono do PSG, é o dono do time. A partir do momento que o Neymar fizer aquelas palhaçadas que ele fez ano passado, de pegar a bola do Cavani para bater um pênalti, se ele fizer isso com o Mbappé, a torcida, os ultras do Paris Saint-Germain não vão perdoar, porque o Mbappé é o queridinho da França agora. Ele é o garoto maravilha, né? O Donatello. Com o Cavani até que deu um pouco, assim, não é que deu certo, né? Foi ruim pra ele, né? Acho que foi ruim pra imagem dele. Cria uma rusga no vestiário, né? Começou a sujar naquele momento. E agora vai ter que abaixar um pouco a bola. Agora, pra fechar, vamos falar um pouco da Supercopa da Espanha, né? Vamos. Agora sim vamos falar do Dembélé, né? Dembélé merecidamente, tanto é que o Dembélé, Amanda, ele se reapresentou mais cedo. Porque ele estava sofrendo muitas críticas. Quando o Barcelona contrata o Malcom, tira o Malcom de dentro do avião para ir para Roma e o jogador chega em Barcelona e já vai direto para os Estados Unidos fazer a pré-temporada, começar a jogar, a posição do Dembélé no Barça fica bastante conturbada, fica bastante difícil de saber o que vai acontecer nessa temporada. Então, o Dembélé prefere encurtar as férias, volta, se reapresenta, treina com o time e já aparece no primeiro jogo da temporada, jogo valendo o título, e faz um golaço. Mostra que ele está disposto a conquistar essa posição mesmo esse ano. Mas ele precisa trabalhar mais quando não tem espaço, quando a marcação está mais apertada. Ontem no jogo, quando ele teve espaço, ele foi muito bem, mas quando a marcação está em cima, ele é um jogador que fica um pouco mais limitado. Ontem a gente tem que destacar também o Ter Stegen, que defendeu um pênalti aos 46 do segundo tempo. O Barcelona ainda está longe de ser o time que foi campeão, quase que invicto, né, do campeonato espanhol no ano passado, mas quando as coisas não estão funcionando bem coletivamente, individualmente o time faz a diferença. O Messi com as suas bolas paradas, o primeiro gol saiu assim, e depois o Dembélé com um golaço para garantir o 2-1 em cima do Sevilla. Só isso? É isso, tá né? Bom, né? Assim, por gente, hoje tá bom, né? Toda terça-feira a gente vai fazer um vídeo, né? Vai falar sobre os jogos que aconteceram no fim de semana, né? E falar da próxima rodada dos campeonatos. Esse só foi o primeiro, viu? E a gente conta com o seu like. Tchau. Tchau, tchau.